no final, certo? Agora essa constante não vai mais aparecer. Agora, quando você estiver resolvendo uma integral, você vai estar calculando a área que existe abaixo da curva que pode ser algebricamente representada pela função que está dentro da integral, entre esses dois valores de x. Aqui no caso, né, para esse exemplo, nós temos a reta 2x. Então, eu posso fazer um esboço para te explicar mais ou menos o que está acontecendo. Essa reta 2x ela pode ser mais ou menos representada por, deixa eu ver, assim. Assim é legal. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, aqui é o 1 e aqui é o 4. São os números que aparecem aqui, né? E eu estou pontilhando aqui para mostrar as limitações da nossa área. A área, à esquerda e à direita, é limitada por esses pontilhados. Inferiormente, ela é limitada pelo eixo x e superiormente pela função que está dentro da integral, que é a 2x, né? Essa reta vermelha aqui, eu poderia dizer que é f de x igual a 2x. Certo? Então, quando você faz uma integral, uma interpretação da resposta é isso. É a área abaixo da curva. Só que dentro do intervalo que você está definindo. Ok? Resumidamente é Certo. isso. Claro, na aula passada, quando nós resolvíamos uma integral, o que nós obtínhamos como resposta? Uma equação. Agora você não vai obter uma equação, uma área medida por um valor, tipo a área da sua casa, tipo a área do Brasil, né? Aqui é a mesma coisa, nós vamos obter um número como resposta. Mas, para obter esse número, 99% do processo é igual ao que você estava fazendo comigo na aula passada, é resolver a integral. Então, quem que é a integral de 2x, né? A gente pode até resolver não escrevendo os limitantes. Vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2, lembra disso? Sim. Regra do tombo invertida, né? Soma 1 em cima, fica 1 mais 1, 2, mesmo número embaixo. Dá até para simplificar, e agora a gente pode escrever assim, que a integral de 1 quarto de 1 a 4 do 2x, né, corta, sobra só o x ao quadrado, só que vai ser o x ao quadrado, não mais c. Vai ser o x ao quadrado de 1 a 4, ok? Então, resolver essa conta aqui vai me dar agora a área. Toda a parte da integral aqui, identicamente igual da aula passada. Agora, isso aqui, né, vai ficar como? Vai ficar final menos inicial, ou seja, x ao quadrado, que agora estou assumindo o valor final, menos o mesmo x ao quadrado, só que em vez de 4, o número 1. Ok? Então, né, aqui é o x ao quadrado, só que no lugar do x, o 4. Essa é a posição final, menos agora o x ao quadrado, só que no lugar do x, o 1. E essa é a posição inicial. Agora tem que resolver essa conta. É super fácil, né? 4 ao quadrado é 16. Menos 1 dá 15. Ou seja, a área dessa figura aqui é 15. Bem tranquilo, né? Vamos dizer assim, a matemática de faculdade acaba aqui. Nas mesmas coisas que você estava fazendo na aula passada. O que aconteceu daqui para frente é continha de escola, né? Final menos inicial. Você já viu isso várias vezes na física. Tipo lá, deslocamento, né? Posição final menos posição inicial. Lá na química. Como é que é? O calor da entalpia lá, né? Calor final menos inicial. Né? E é isso. Tamanho na matemática. Posição final menos posição inicial também. Né? Então isso aí tu já está bem acostumado. É só jogar os valores na função depois de integrá-la. Vou fazer mais uma. Deixa eu pegar aqui. Depois tu já vai fazer a tua, hein? Vou fazer a C, que envolve seno. Se você olhar lá na tabela de integrais, você vai ver que a integral do seno é o menos cosseno. Isso está lá na tabela.
Eu não tirei do nada, tirei da minha memória, mas se você olhar a tabela de derivadas integrais, você vai ver isso lá. Só que em vez de eu colocar mais C, eu vou colocar o nosso intervalo. Então vai ficar final menos o inicial. Ah, professor, mas esse monte de sinal aí. Tomar cuidado com o sinal. Porque a função tem um. A nossa função é menos o cosseno de x depois de integrada. E a conta é assim: é final menos o inicial. Então tem que tomar cuidado com os sinais aqui. Ter operação de sinais. Quem é o cosseno de π? O cosseno de π é menos um. Então vai ficar menos um. Olha o cuidado que eu estou tendo com os sinais. Eu poderia fazer tudo de uma vez só. Eu estou fazendo bem passo a passo. Quem é o cosseno de zero? O cosseno de zero é um. Então vai ficar menos um. Porque esse menos é da fórmula. O um aqui é o próprio cosseno de zero. Tudo isso está na calculadora, se você tiver dificuldades. Menos um, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, um mais um, dois. Dois positivo. Beleza? Então, Você não. falando não parece ser difícil. Por isso tem que pôr para praticar. Senão vai ser assim mesmo. Vai parecer fácil. Só que essa partezinha de ficar jogando os números é chato, né? Pelo menos para mim é chato. Eu prefiro trabalhar com letra, né? Mas vocês adoram jogar uns números onde não precisa. Agora vocês vão ver que não é tão legal ficar jogando número. Particularmente eu não acho, né? Mas vai que você pensa diferente de eu. Deixa eu fazer o seguinte. Salvar um negócio aqui para não fazer bagunça. Quem era o nome de seguri que eu dei aula agora? Vivian. Eu vou salvar o que eu fiz, tá? Não fiz nada demais, né? As integrais, que são a parte supostamente difícil, você já sabe bem. Só tome cuidado com como você joga na fórmula, né? Deixa eu mandar aqui para você, Sofia. Se errar, não tem problema também, né? Fica de boa. O importante é você tentar. Mas manda passo a passo com letra bonitinha aí, né? Pra eu poder te corrigir melhor. Pode deixar, eu vou fazer aqui.
Te mandei aí. Bem, antes de mais nada, sua letra está muito bonita. Vamos ver o resto. Me esforcei, viu? Que você falou da letra. Eu falei, meu Deus, minha letra deve ter saído muito feia nas outras formas. Nada. Eu tava com um aluno meio Zé aqui, daí a letra dele era feia, fazia a conta tudo errado. Se pelo menos a letra fosse bonita, já salvava um pouco. Vocês às vezes não levam em conta, mas o professor também é um ser humano. Quando a gente vê uma folha toda rabiscada com a letra feia, a gente, meu, que nojo, não quero corrigir isso, sabe? Fica decifrando. Então, recomendo, né, que você faça bonitinho aí para ajudar nas suas notas. Vamos ver o que você fez aqui. Você integrou, deu x ao cubo sobre 3, certo? Eu só não gostei do que você colocou a cobrinha aqui, né? Não coloca a cobrinha, coloca um risquinho. Então, é um risco só isso? Sim, Eu até apaguei e falei, gente, será que é um. é Ah, só um tá. É risco. reta, então é uma reta. Ah, tá. Isso, Então faça deixa eu uma apagar. retinha. Daí você jogou os valores, aqui zerou, ficou isso, show, nada a acrescentar. Vamos fazer algumas um pouquinho mais hard. Deixa eu ver. Tá, vamos fazer a J. Você vai fazer, é claro. É, apesar de parecer meio feia, ela não é nem um pouco diferente do que você já estava trabalhando, né? Ela continua sendo uma regra de potência, né? Ou seja, integral a do monômio, o tombo invertido. É só você lembrar as duas regrinhas de potenciação que a gente já conversou num outro momento. Que quando você tem uma raiz, é muito importante no cálculo você transformar a raiz numa potência fracionária, né? Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ok? Então, minha dica para fazer com as raízes aí. Certo. Outra coisa que é importante, né, é que quando você vai resolver uma integral do monômio lá, do x na n, né, igual a x na integral, né, n mais um sobre n mais um, que você fez certinho agora há pouco, bem, o x elevado a n tem que estar na parte de cima, né? Aqui, por exemplo, ele está na parte de baixo. Então você tem que lembrar também que existe uma regra que faz as coisas trocarem de posição, né? Se você tem um a na n, você pode reescrever isso como um a na menos n, né? Trocando o sinal de expoente. Uma regra de potência que a gente aprende lá no oitavo ano, nono ano da escola, né? Mas que vai ser útil para resolver também essa parte aqui. Beleza? Então, Beleza. faça essas mudanças algébricas primeiro e depois se propõe a resolver a integral e depois se propõe a colocar os limitantes. Então, vai lá, sem medo. Sei que você consegue. Vou fazer aqui.
Esse foi um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais longo. Vamos ver aqui. Certo, certo. Daí você colocou aqui. Não, tá errado, né? Ó, ó, ó. Ó. Eita. Isso que você fez aqui, como eu falei agora há pouco, é uma matéria que a gente aprende no oitavo ano da escola. A gente não aprende integral no oitavo ano da escola, certo? Então, por que diabos tu Certo. me falou que a integral de raiz quadrada de x é x elevado ao meio? Ah, eu tinha que. Não, calma aí. Sim, Finge que você você tinha não que ter viu, deixa eu colocado continuar aqui o aqui. x elevado ao meio, aqui o x elevado a menos um meio, e aí integrar. E aí fazia integral que ficava. Exatamente. Que Ah, é, tem ficaria que somar. 3 meios, né? Dividido por 3 meios, e aqui ficaria um meio dividido por um meio, né? E vamos fingir que a gente não fez isso e deixa eu fazer outro. Exato, muito bem. Então vamos pegar outra aqui para você fazer. Contanto que você tenha entendido o seu erro, tá tudo bem. Ahn, olha só, que interessante a L. A L é interessante. Bem, vamos ver se você consegue se virar com a L, hein? Eu vou te dar uma dica. Eu te mandei uma tabela de integrais, né? Provavelmente. Deixa eu só confirmar isso aqui nas minhas anotações. Mandou, ela tá até aberta aqui. Ela está aberta? Maravilha. Lá no final da listinha de integrais vai ter algo que se assemelha a isso. Eu não vou te dizer exatamente o que tu tem que fazer, né? Mas já serve como treino também das integrais indefinidas, né? Que era o que a gente estava fazendo na aula passada. Então, porque, vamos dizer assim, como é que eu posso te dizer? As integrais indefinidas, elas não têm só o nível de dificuldade que a gente viu na aula passada, certo? Elas podem ser muito mais difíceis, muito mais difíceis. Então, essa aqui, a regra que resolve isso aqui, ainda assim, na realidade é fácil, né? Porque tu não vai precisar fazer substituição direito, nem regra da por partes, que foi um negócio que você me falou que eu não sabia. É só observar bem a última regra da tabela, uma das últimas três lá, se eu não me engano. Não quero dizer exatamente qual é, né? Pra tu pensar um pouquinho. Que a integral sai na hora, beleza? Pelo menos a resolução da integral. Então é hora de jogar os limitantes. Também tem que ficar esperto. Provavelmente sem a calculadora tu não vai conseguir resolver. Tá Mas, bom, vou boa fazer sorte aí. aqui. Qualquer coisa, fale.
Vamos ver esse. Ah, que legal. Você percebeu lá arco tangente, né? Então, por que que eu quis pegar essa questão? Porque às vezes tem padrões, né, que eles não se resolvem nem por substituição simples, nem por integração por partes. Esse é um caso, né? Algumas pessoas poderiam olhar para esse problema aí e pensar assim, ah, eu vou ter que chamar, né, pela lógica da substituição simples, eu vou ter que chamar isso aqui de U, daí vou ter que encontrar o DU para substituir aqui, aquela história toda. Não vai dar certo, né? Impossível. Então, se aparecer um cara como esse, né, lembre-se que existem aqueles casos lá na tabela que não são tão frequentes. Ah, beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos ver agora a próxima lista de coisas aqui. Temos um problema meio interpretativo aqui. Vamos tentar resolver esse. Deixa eu. Só um instantinho. É um probleminha. Eu vou fazer esse probleminha aqui, tá bom? É um probleminha que Ótimo. tem que utilizar a ideia, né, de área abaixo da curva para encontrar a resposta. Então, vamos ver aqui. Um dengue hoje, porque estou meio devagar, tá? Não Nossa, sei. dengue. Dengue, tô quase morto. E Vai. você tá fazendo exame para as plaquetas? Nossa, eu morro de medo de dengue. Não, não fiz exame de nada, não. Não, a plaqueta cai até. Ah, cai tudo, né? Mas eu sou bem saudável até, vou sempre na academia como direito. Não sei nem como é que eu pego essas coisas. Vamos ver aqui. Uma empresa está iniciando a produção de um novo item e estudo de mercado aponta que a receita marginal obtida com a venda de X unidades do produto. Veja só, né? O que que ele acabou de nos dizer aqui? Ele falou da receita marginal. Quem aprende um pouco aí de cálculo para administração, negócios, né? Não sei se é teu caso. Qual curso tu faz mesmo? Eu faço ciências de dados e IA. Sim. Então não é muito teu caso, né? Mas tem esse conceito de receita marginal. O que que significa isso? É o valor, no caso aqui de receita, de grana que você ganha, né? Por unidade de produto. Vamos pensar assim, ah, professor, mas a grana que eu tenho de receita não é justamente o preço que eu vendo? Não, não, não necessariamente. Porque às vezes, ali na forma como você constrói o seu negócio, se você não vender determinada quantidade de dinheiro, ou melhor, determinada quantidade de produtos, você vai ficar no prejuízo, certo? Então, sei lá, a partir lá do milésimo item que você vende, é aí que você começa a lucrar de verdade. Tem negócio que é assim. Então, a receita marginal dá essa ideia. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, a receita marginal, se o X, ou seja, a quantidade de produtos vendidos for 1.000, a receita marginal seria zero. Porque é a partir deste milésimo elemento que você começa a ter lucro. Daí você vai aos poucos, né? Sei lá, se você vender um, você vai ficar com R$ 2 de lucro. Então a marginal é 2. Por aí vai, tá? É só um conceito, não é necessariamente obrigatório para resolver o problema, mas para você entender o que é marginal. Muito bem. Agora, com isso em mente, ah, então ele dá a expressão aqui que nos diz qual que é o custo marginal em função da quantidade de elementos vendidos. Note, a receita marginal, melhor dizendo, note, isso não é a receita total. Se eu, por acaso, né, presta atenção no que eu vou falar agora. Se eu, por acaso, no mês todo eu vender 10 mil, e eu então pensar, vou colocar aqui 10 mil no lugar do X e vou saber qual foi meu lucro total. Errado. Não vou saber qual foi minha receita total jogando 10 mil ali, porque essa equação é a equação da receita marginal. Se eu jogar 10 mil aqui, eu vou saber quanto que eu lucrei nesse objeto de valor 10 mil, né? O décimo, como é que eu posso falar em posição isso aí? Décimo milésimo? Sei lá, algo assim. Quanto que eu vou lucrar neste específico décimo milésimo elemento que eu vendi. Então não é a mesma coisa que a receita total, que ele começa a falar depois.
Então, só para você entender o que é o que aqui. E o porquê que a gente precisa integrar. Ó, veja até que ele diz que esse negócio que nós estamos calculando aqui, a receita marginal, está em milhares de reais por unidade. Então, quanto que eu ganho por unidade? Para avaliar a viabilidade do lançamento, a gerência precisa saber a receita total obtida com a venda das 10 primeiras unidades. Como a receita marginal representa a taxa de variação da receita total, que é o que eu estou explicando aqui, né? Taxa de variação, que tem a ver com o quanto está ganhando em cada unidade. A receita acumulada no intervalo de produção entre o 0 e o 10 deve ser determinada pelo cálculo da integral definida pela função. Exatamente. Em outras palavras, ele enrolou para falar o seguinte. Se você tem um gráfico de receita marginal por quantidade vendida, o gráfico, no caso aqui, ele é mais ou menos isso. A área que você calcular aqui no caso do 0 até o 10 vai ser chuta, vai ser a receita total, ok? Ok. O que faz bastante sentido, uma vez que nós estamos, ao calcular a área, fazendo uma integral, certo? Em especial, a integral desse cara, a integral do R' de x. Muito bem, coloquei isso aqui. Nós já entendemos que a integral definida aqui é essa área. Mas entenda também que a R' de x, né, é uma derivada. E uma coisa que a gente aprende lá nas primeiras aulas de integral indefinida é que quando eu integro a derivada, corta, corta. Né? Porque uma é o contrário da outra. A derivada é o contrário da integral. A integral é o contrário da derivada. Da mesma forma que raiz quadrada é o contrário de x ao quadrado. O que que sobra? Não sobra o x? Justamente porque corta e corta? Concorda comigo? Sim. Sim. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Corta a integral com a derivada, sobra só quem está dentro. Que é justamente o que a gente quer, né? A receita, em especial de 0 a 10. Ok? Então, Ok. só para você entender que existe essa recursividade aí, né, com integral e derivada. Então faz todo sentido do mundo se eu encontrar a área abaixo da curva aqui, eu ter justamente a receita. Porque essa curva representa a receita marginal, ou seja, a derivada. Tá bom. Agora que eu falei tudo isso, né, foi só um exemplinho, para te pedir o óbvio, né, para te pedir para integrar essa função e fazer a integral de 0 a 10. Né? Em outras palavras, bem aqui resumido para você, o que você tem que fazer é essa conta aqui. Só isso. Beleza? Beleza. Então tem todo um texto maluco aqui, mas na prática é só resolver essa continha bobinha. Então, resolva aí, beleza? Eu preciso ir no banheiro. Já volto. E caso você Tá termine, bom. né, já pode ir começando a próxima.
Muito bem, vamos ver o que você fez aqui, senhorita. Não acredito que você possa ter errado, acho que não, vamos ver. Note que o difícil aqui nessa questão não era exatamente resolver a conta, né? Mas sim fazer a interpretação do que deveria ser feito. Só que você fez uma coisa muito feia aqui. Não está errado, mas está feia. Que é essa integral. Pô, eu ouvi dizer quando eu tinha lá os meus 7 anos de idade que 8 dividido por 2 dá 4, né? Aí você foi carregando aqui 8 dividido por 2, 8 dividido por 2. Você devia já ter posto um 4 aqui para facilitar a tua vida, né? Imagina se isso fossem números maiores. Né? De toda forma, tá certinho. Tá certinho. Bem, eu acho. Ó, se você tá falando alguma coisa, eu não tô te ouvindo, tá? Porque você tá no mudo. Ah, não dá pra falar nada, não. Beleza. Então, eu acho que, né, falta pouquinho tempo, nós não temos muito tempo. Eu só vou te dar uma ideia da próxima, mas essas questões aqui, elas são questões interpretativas. Então, é muito importante que tu mesmo interprete, certo? Ah, de novo, né? Ele deu um custo marginal e tá te pedindo o custo total, né? Então, tu já sabes o que tu tens que fazer. Integrar essa função, fazer a substituição desses limitantes e entender que o que você está encontrando é a área abaixo da curva, né? A área abaixo da curva do custo marginal, que é uma espécie de derivada do custo, em função da quantidade de produtos aí vendidos, ou comprados, ou demandados, sei lá, não entendi, não li muito bem. Mas a lógica é essa, ou seja, eu conseguiria resolver sem precisar entender de fato, né? E as outras continuam sendo a mesma lógica, né? Você precisa integrar, e é isso. Agora aqui ele deu gráficos, por isso que eu tô até falando de gráfico a aula toda, para tu poder chegar numa questão como essa e conseguir fazer a interpretação sozinho. Se ele quer essa área azul aqui, pô, a gente já sabe a função que está integrando, ou seja, que vai estar lá dentro da integral. E também olhando, percebe bem quem são os limitantes, né? A área vai de 0 até 1. Aqui a área vai de 1 até 2. Aqui a área vai de 0 até 4. E assim vai, certo? Então, ele não escreveu a integral para nós, na verdade, em nenhum momento ele escreveu, a gente teve que interpretar do nosso jeito, mas aqui a gente está interpretando em função do gráfico. Aqui é a mesma coisa, né? Acontece que ele deixou um tanto quanto genérico aqui. Isso aqui seria interessante dar uma olhadinha no outra aula, para entender do que trata-se. Oxe, aqui começou a integral por substituição. Isso aí foi o que a gente viu nas aulas passadas, né? Isso aqui é muito mais difícil. Assim, é para ser mais difícil do que as anteriores, né? Porque a anterior é tudo interpretação de gráfico. Integração por substituição costuma ser mais fácil do que a próxima que vai vir aqui, né? Que é a por partes. Que a gente também fez um pouco, né? Se eu não me engano. Eu dou tanta aula de cálculo, nunca sei se é para ti ou para outra pessoa. Mas recomendo, né, que você faça sozinha essas de gráfico. Né? Não sei quanto tempo tem para estudar sozinho aí, mas daí quinta a gente tem aula de novo, né? Daí a gente tenta começar essas por substituição, por partes. Beleza? Beleza. Beleza. Tu vai ter prova? Sim, agora começa de novo minhas provas. Eu tenho prova terça-feira que vem. É que tu pediu Mas aula eu não tô hoje. com tanta Sei dificuldade que fosse igual a. amanhã, Não, eu não só que tu tô tava com tanta ansiosa mesmo. dificuldade igual na última. Nossa, eu tô Ah, muito ansiosa. percebe-se. Muito bem. Então, boa sorte aí. Qualquer coisa é só chamar, tá? Tchau, valeu. Muito obrigada. Até quinta. Eu que agradeço. Tchau.